Bom, gente, estamos aqui na nossa 11ª aula do curso de Data Science do Zero e vamos continuar com a parte de seleção de feature e hoje também vamos falar de redução de dimensionalidade, que são as duas coisas, né? Primeiro falar sobre seleção de feature, mas antes de falar sobre seleção de feature, a gente precisa entender alguns conceitos que vão ser usados durante a aula de hoje, tá? E o primeiro conceito a gente chama de P-Value. Não sei se vocês já trabalharam com pesquisa, mas quem já trabalhou com pesquisa sabe o que é o valor P ou P-Value. Ou P-Value, né? Basicamente, a gente precisa entender o que é P-Value para entender alguns conceitos estatísticos que vão ser necessários durante a aula. Bom, o que é o P-Value, né? O P-Value, basicamente, é uma medida estatística para verificar a possibilidade de um evento acontecer e esse evento, vou simplificar para vocês, tá? Ele não ser um evento aleatório, ou seja, uma significância. Esse evento tem uma significância dentro da amostra que tu tá utilizando. Ela não é algo aleatório que está acontecendo lá. Então, o P-Value, também chamado de probabilidade de significância, é a probabilidade de se obter uma estatística de teste igual ou mais extrema, mais importante, que observaram na amostra sobre a hipótese nula. Traduzindo isso, primeiro entender o que é a hipótese nula. Hipótese nula é que não existe relação entre as colunas que você está olhando. Por exemplo, vamos imaginar, eu comprei um produto porque ele é doce, certo? A hipótese nula é que eu não comprei o produto porque ele é doce. Não tem nada a ver, as coisas não estão correlacionadas. Isso é a hipótese nula. Normalmente, no experimento, a gente procura negar a hipótese nula, ou seja, dizer que a hipótese nula não é válida. Então, o que é o P-Value? É basicamente se a gente usa o P-Value ou o valor P para tentar negar a hipótese nula e provar o que nós queremos dentro de uma pesquisa. Então, a hipótese nula diz que não existe relação entre dois fenômenos. Por exemplo, o aumento da diferença da potencial não afeta a corrente de condutor. Ou então o tratamento médico não tem nenhum efeito, é a hipótese nula. Ou um aumento de 5% do preço de um produto não afetará as vendas dele. São hipóteses, tá? São hipóteses. E o que eu quero fazer, geralmente no experimento, é negar a hipótese nula, tá? Então vamos prosseguir. O P-Value é importante para entender outro conceito que a gente vai usar para a seleção de features. O que é seleção de features? É selecionar as características mais importantes para treinar meu modelo. Eu tenho, imaginar 50 colunas, ou imaginar que eu tenho 1000 colunas. Quais as 2 melhores colunas para treinar o modelo? Quais as 3 melhores colunas para treinar o modelo? Isso a gente chama de seleção de feature. E o Q-Squared é um método ou uma forma de fazer seleção de feature, tá? Ok? E o que é o Q-Squared? É uma estatística usada para determinar a diferença, né, entre variáveis categóricas. E o que são variáveis categóricas? São variáveis como cidade, que eu tenho Fortaleza, Manaus, ou, por exemplo, como, sei lá, tipo de produto. São variáveis que geralmente são strings, tá? Então, são variáveis categóricas. E aí, o Q-Squared verifica se a relação dessa variável importa para o resultado final, né? Se não é aleatório. Por exemplo, não é aleatório que as pessoas estão comprando mais sorvete quando fica mais quente, tá? Então, o Q-Squared pode te dar uma ajuda nesse sentido. Então, é aleatório que, por exemplo, estão comprando determinado produto de determinada categoria no Natal, tá? Então, o Q-Squared ajuda na seleção de features também, né? Então, o que é o Q-Squared? É um teste que mede o quanto o modelo se compara ao dado observado, ou seja, o quão relevante é aquela variável categórica no produto final que eu quero que o modelo aprenda, tá? Traduzindo a isso. Então, o Q-Squared analisa o padrão das observações e nos diz se algumas combinações de categoria ocorrem com mais frequência. Por exemplo, se eu compro mais cerveja de fralda quando vou sair à noite, né, para o supermercado, simplificando, tá? Então, algo desse tipo. Então, o Q-Squared nos ajuda nesse ponto, tá? Então, quando a gente fala de estatística Q-quadrado, né, a gente tem duas situações, tá? Primeiro, a estatística Q-quadrado é pequena e o valor é grande, ou seja, o valor do P-value é grande. Então, indica que as frequências observadas na amostra são próximas do que é esperado sobre a hipótese nula. Ou seja, a hipótese nula está valendo. Certo? A hipótese nula está valendo. E aí, eu não obtive o resultado que eu queria naquele experimento. Ou outra situação
a estatística quadrado for grande e o valor do p-value for pequeno, ou seja, a estatística que eu tenho é maior do que o p-value, né? O p-value é a referência. Se a estatística é maior, então eu rejeito a hipótese nula e realmente eu seleciono aquela feature, tá? No fim, ele usa a estatística aqui quadrado e o p-value e compara. Se a estatística aqui quadrado daquela característica, né, for maior que o p-value, ele seleciona aquela característica. Então, o Chi-Square Feature Selection, ele usa isso basicamente. E ele usa uma distribuição chamada de Chi-Square, que depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso com a parte matemática, tá? Por enquanto, não se preocupem com isso. E aí o que acontece? Eu tenho dois métodos aí para seleção de features diferentes. Eu tenho uma ANOVA e o Chi-Squared. O ANOVA pode ser para variáveis numéricas e categóricas, e o Chi-Squared é usado normalmente para variáveis categóricas, tá? Resumindo, o ANOVA é adequado para conjuntos de dados numéricos e variáveis categóricas, enquanto que o Chi-Squared é usado para variáveis categóricas. Todas as técnicas podem ser selecionadas, e aí, gente, você pode experimentalmente ver qual a melhor técnica para a seleção das suas features, tá? Aqui eu estou usando o Chi-Squared, eu estou importando o banco load iris, o select k-best, o Chi2, que é o Chi-Squared. Iris igual a load iris, eu carrego o banco load iris, e aí o f-value selector, passando o Chi-Squared como parâmetro, e eu vou escolher as duas melhores features do meu X, né? Meu X de iris tem 4 colunas, eu vou selecionar as duas primeiras. Vamos verificar isso nesse exercício. Vamos lá, né, gente? Vamos fazer o exercício. Lembrar que o link desse notebook está na descrição do vídeo. Aqui eu vou importar o meu banco load iris, que é aquele banco de flores, o select k-best, que é para selecionar as melhores features, e o Chi2, que é o Chi-Squared, né? Aqui eu carrego o banco load iris, o X é as minhas 4 colunas, né? A gente já viu isso, por exemplo, se eu pegar aqui o X, né? Se eu pegar aqui, vocês vão ver que eu tenho 4 colunas, né? Basicamente, ó, tá? E aí, a gente vai agora usar o Chi-Squared para selecionar as duas melhores, ou seja, de 4, eu vou selecionar as duas melhores. Eu instancio o f-value selector, usando o select k-best, passando Chi-Squared como parâmetro, e eu vou selecionar as duas melhores colunas. Aí eu faço o fit transform aqui. A gente tinha 4 colunas, agora a gente tem 2, tá? Eu separo meus dados em treino e teste. Vou usar um Random Forest Classifier. Eu vou depois fazer um vídeo como as máquinas aprendem, explicando o que é o Random Forest. Me cobrem, vou estar fazendo isso. E eu vou treinar agora com os dados de treino. Eu vou predizer o Y predito com os dados de teste. E vou verificar o quanto meu modelo está bom. Para verificar quanto o modelo está bom, eu posso usar, entre outras métricas, a métrica de acurácia, de F1 Score e a matriz de confusão, que eu vou explicar mais à frente, tá? A métrica de acurácia aqui, ó, diz que meu modelo acertou 94%. Ele está bom para os dados de teste. Ou seja, com 2 colunas, eu acertei 94%. Ou seja, eu fui tão performático quanto as 4 colunas que eu tinha, tá? E o meu F1 Score aqui deu de 94. Muito bom. Aqui é a minha matriz de confusão. O que ele acertou é a diagonal, né? Ele errou só esses dois aqui da última classe do load iris, tá? Eu vou fazer isso de novo. Vou treinar de novo, só que sem usar o Chi-Squared, só para comparar. E aí deu 86, na verdade foi pior, né? Ou seja, o Chi-Squared aqui ele melhorou, aprimorou a performance do modelo, né? Certo? Espero que vocês tenham entendido e vamos prosseguir. Gente, outra forma de selecionar features é apagar as features que são iguais ou que são altamente correlacionadas, é outra técnica, tá? E aí eu vou deixar o código desse exercício na descrição do vídeo, mas você pode ver aí um data frame que eu estou pegando na tabela de correlacionamento. Se você ver a correlação da coluna 1, tá, com a coluna 0 é de 97%, ou seja, ela é quase igual, tá? As duas colunas são quase iguais. E aí eu posso optar por ficar só pela coluna 0 e deletar a coluna 1, tá? Como é que eu faço isso? Primeira coisa, existe um método chamado NP-Trio, que ele pega o triângulo, né, da matriz de correlação, e ele pega o triângulo posterior, quer dizer, o triângulo superior, né? Ou seja, correlation matrix, onde NP-Trio, NP-Ones, ou seja, ele pega aí o triângulo superior. E aí ele vai deletar do triângulo superior quando a correlação for maior que um valor que eu chamo de limite, tá?
Nesse caso, o valor limite que eu vou ter é 95, ou seja, tudo que estiver acima de 95 correlação de uma coluna com a outra, ele apaga. Ou seja, ele apaga colunas parecidas. E aí, no caso, ele vai apagar a coluna 1, né? Certo? Vamos ver aqui no notebook funcionando, tá? Então ele vai apagar a coluna 1. Então, gente, vamos ver esse notebook aqui. Eu importei o Pandas e o NumPy. Eu criei um array aqui. Vocês vão ver que a coluna 1, coluna 0 e a coluna 1 são igualzinhas, né? Só muda esse valor aqui. Na verdade, eu mudo esses três últimos aqui, né? Então, eu criei esse array, transformei o array para data frame. Coluna 0 e 1 são muito parecidas. Peguei a correlação das colunas. Você vê que a correlação da coluna 0, né, que é essa aqui, a primeira, com a 1, é de 97, né? Ok? E aí eu pego a matriz superior, né? Matriz superior, correlation matrix não definido. Sim, faltou eu definir aqui a correlação, né? Vamos pegar aqui, um minutinho. Vou definir aqui a correlação, né? Então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui correlation matrix, vai ser igual ao def correlation, e eu vou mostrar, e a gente corrige aqui na hora, né? Correlation matrix. Aí eu pego aqui a matriz superior, aqui a matriz superior, eu vou pegar o ABS, que é o valor numérico, positivo, né? Eu quero tanto faz ser positivo ou negativo, e onde a correlação for maior que 0.5, eu vou atribuir a variável toDrop. Então, o toDrop é a 1, a coluna 1 que tem mais que 95% de correlação, e eu apago, restando aqui a coluna 0 e 2. Tá? É uma forma de apagar features que estão altamente correlacionadas, ou seja, que são parecidas, né? É basicamente isso, tá? Outra coisa que você pode fazer na engenharia de feature é apagar colunas que têm o mesmo valor, ou que o valor muda pouco, né? São colunas que são, sei lá, quase constantes, né? Você consegue fazer isso, medindo a variância. E aí eu tenho um exemplo aí do variance threshold. Você diz assim, ó, o que tiver pelo menos 50% de variância, ou seja, se pelo menos os elementos variarem 50%, você deixa, se não, você apaga, tá? É uma forma de fazer isso. E aí você consegue reduzir o número de colunas também. Ou seja, eu apago colunas, né, com esse threshold fit transform, ele apaga colunas que tem uma variância menor que 50%. E o que é uma variância menor que 50%? Os elementos não variam, é quase como uma constante na coluna, tá? O segundo assunto que a gente vai ver hoje é sobre redução de dimensionalidade. A gente sabe que os dados são multidimensionais, como você pode ver na figura aí. Tenho aí, no caso, 3 dimensões, eu posso ter N dimensões. O problema é que nós, seres humanos, não conseguimos ver mais de 3 dimensões, tá? Pelo menos até agora. Não se tem uma forma fácil de ver 10 dimensões no gráfico. Então a redução de dimensionalidade tem duas funções, tá? Uma de visualização, tornar possível que nós, seres humanos, vejamos dados de 30 dimensões, tá? É uma funcionalidade. A outra funcionalidade que tem também desse tipo de técnica, que a gente vai explorar depois, mais à frente. A gente vai ter um curso só sobre redução de dimensionalidade à parte, tá? Esse curso a gente não vai entrar na parte matemática do PCA, dos modelos de redução de dimensionalidade. A gente vai deixar bem simples. Depois a gente faz um curso à parte, mas com a parte mais sofisticada. Então, o outro propósito é reduzir a complexidade do teu dataset. Porque um dataset de alta complexidade, ele geralmente leva ao modelo menos performático, tá? Então, o que é redução de dimensionalidade? Vamos dizer que eu tenho 3 dimensões aí, e eu quero projetar essas 3 dimensões em 2. Então, esses pontinhos pretos que vocês estão vendo do lado, é basicamente a informação 3D, só que projetada para 2D. Então, você consegue ver em 2D a mesma informação que está 3D. Tem várias técnicas para fazer isso, né? Uma é o PCA, que é o Principal Component Analysis, que é uma composição de vetor. A gente pode simplificar assim, depois a gente vai ver como é que ela funciona de verdade, tá? Então, no fim é isso. Eu estou reduzindo a quantidade de dimensões, tá? Para simplificar meu problema, para visualização ou para melhoria de performance do modelo. Tá? Ou seja, eu posso pegar algo que está em 3 dimensões, levar para 2 dimensões ou até levar para 1 dimensão. Por que isso? Porque os modelos eles são menos performáticos quando aumenta o número de dimensões, o número de colunas que eu tenho de features, tá?
E a gente chama isso de maldição da dimensionalidade. Vocês veem no gráfico aí, o modelo tem uma performance ótima até o número X de dimensões e depois vai decaindo essa performance. Lógico, gente, que isso depende do modelo e depende do tipo de modelo que você está usando, tá? Tem modelos mais suscetíveis à redução à maldição da dimensionalidade. Eu tenho modelos menos suscetíveis à maldição da dimensionalidade. Então, reduzir o número de dimensões é justamente como o nome fala, eu passar de 3 para 2 dimensões, ou de 2 para 1 dimensão, ou de 5 para 3 dimensões, tá? É basicamente isso. Ou seja, eu tenho meus gatos aqui em 3 dimensões. Você pode observar aí na segunda coluna os gatos e cachorros em 2 dimensões, e aí os gatos e cachorros em 1 dimensão. Às vezes é mais fácil separar em 3 dimensões, às vezes é mais fácil separar em 2, às vezes é mais fácil separar os elementos que eu tenho para classificar em 1 dimensão. Então, o que o modelo faz, o PCA, e aí deixar claro que o PCA não é o único modelo de redução de dimensionalidade, a gente tem vários, tá? O PCA é apenas um, e dependendo do caso, ele é o melhor ou não, você vai ter que verificar experimentalmente se o PCA melhora a performance do teu modelo, ou se outro modelo de redução de dimensionalidade é melhor, ou se às vezes é melhor nem reduzir a dimensionalidade. Então você tem que verificar isso para cada caso, para cada problema. Então, ciência de dados e uso de modelos de machine learning é bem experimental, tá? Você vai ter que, naquele caso, naquele problema, verificar o quão a técnica vai melhorar a tua performance ou não. É difícil dizer se vai melhorar ou não antes de aplicar o experimento. Então, o que o PCA faz é projetar os dados que estão 3D em 2D, tá? Existe um processo matemático para isso, eu não vou entrar nesse processo agora, mas o que ele faz é isso. Ou seja, ele projeta os dados num eixo 3D para um eixo x e y, né, para um x1 e x2 aí. Esses pontinhos aí são projetados dentro do outro eixo. É lógico que toda projeção ou composição de vetores, ela leva à perca de informação, e a gente tem que avaliar o quão eu ganho com isso ou não, tá? Então, o que o PCA faz eu tenho dados de 2D que eu projeto para 1D, ou tenho dados de 3D que eu reduzo para 2D, tá? E como é que eu faço isso? Eu, basicamente, tenho uma classe chamada PCA, o próprio nome diz, e digo o número de vetores que eu quero. Se eu tenho 10 colunas e eu boto número de componentes igual a 2, ele vai reduzir para 2 colunas, tá? Vamos ver isso na prática, tá? Eu vou mostrar para vocês e a gente prossegue. Vamos lá, gente, vamos fazer nosso notebook aqui sobre PCA, né? Vamos começar. Então, primeira coisa que eu vou importar o NumPy, importar um pacote chamado Decomposition e Datasets, e o Standard Scala que a gente já viu que é para normalização, tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Vou carregar meu dataset. É um dataset sobre câncer de mama. O X é o meus colunas do dataset. O Y é aquilo que eu quero prever. A gente vai ver, colocando o shape aqui do X, que a gente tem 569 linhas e 3 colunas. É muito difícil o ser humano conseguir ver um gráfico com 30 colunas, né? Então, 569 linhas e 30 colunas. E agora eu vou normalizar, né? O Standard Scala normaliza. O PCA que eu faço, que é do pacote Decomposition, ele reduz para 2 colunas, né, para 2 dimensões, e eu faço switch transform, então eu vou ter 2 dimensões, tá? Uma vez que eu fiz isso, eu separo em treino e teste. Estou usando aqui um modelo que é o SVM, que aí no Scala a gente chama de FCVC, porque é SVM Classifier. Eu instancio ele, treino, vejo o score aqui, tá? É basicamente isso. Então, o PCA ele serve para reduzir meu dataset. Se você ver o meu X aqui, né, vamos pegar o X de treino aqui, vou pegar o primeiro elemento, né? Você vai ver que ele tem basicamente, deixa eu pegar aqui, X de treino 0. Ó, ele pegou 2 colunas. Só um minutinho. Na verdade, assim. Eu vou corrigir aqui, porque aqui é o XTD PCA, né? Que é o que eu corri. Então, para entrar em teste, vou pegar o SVM, vou ver o score. 93, né? Melhorou. E o meu X aqui tem 2 colunas. Só 2 colunas, tá? Vou compartilhar esse notebook com vocês. E aí eu reduzo para 2 colunas, tá? Então o PCA ele pode ser usado para isso, para reduzir o número de colunas que eu tenho no dataset. Depois a gente vai ver com outros propósitos, tá bom?
Então, gente, o PCA muito importante, ele é uma técnica de análise que encontra padrões nos dados e basicamente a ideia é reduzir a dimensionalidade, tá? Ele basicamente, o número de componentes influi ou seja, quanto menos componente é provável que tenha mais perca de dados, tá? Quanto a diferença do número de componentes para o número de features, pode ser que você perca os dados, mas pode ser que a perda de dados seja tolerável, inclusive aumente a performance do teu modelo. Então, vale muito a pena usar o PCA. Eu não vou entrar na matemática aqui, mas aí tem o nutshell, né? De como é que o PCA faz, ele calcula a covariância, né? Usa agent vectors, depois a gente pode ver isso aí. Então, vou fazer um vídeo específico sobre o PCA fora do curso, para quem tiver curiosidade, tá? E aí, quem tiver mais curiosidade, eu deixei aí um notebook para vocês estudarem, né? Como o PCA funciona. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre isso. Não vai ser o objetivo desse curso, porque esse curso é um curso para dar os fundamentos, né, de ciência de dados, tá? Eu não preciso, nesse curso especificamente, entender a matemática por trás do PCA, tá bom? Mas depois eu vou fazer um vídeo específico sobre esse notebook, que tá o link, que eu vou botar o link na descrição, tá? E aí, como é que funciona o PCA, com a matemática envolvida. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A gente está chegando no final desse curso de Data Science do zero. O curso é introdutório, tá? Não é um curso que é para ser complicado, tá? É um curso introdutório nesse mundo, que é um mundo complexo, assim, diga-se de passagem. Mas o que a gente está fazendo, o que eu estou tentando fazer aqui é introduzir de vocês nessa área de ciência de dados de forma simples, amigável, para depois a gente ir aumentando a complexidade aos poucos, tá? Lembrar que o apoio de vocês é muito importante para o canal, né? E aí eu peço que vocês dêem o like ou dislike no vídeo, se inscrevam no canal, aperte o sininho para receber os vídeos, né? E apoiem o canal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.